Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à integração psicodélica, ou seja, integrar substâncias psicodélicas na sua vida de uma forma segura e saudável. Nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto na qual eu acredito que você não tem como discordar, independente se você é a favor ou não do uso de substâncias psicodélicas, substâncias psicoativas em geral. Mesmo que você seja contra o uso dessas substâncias, eu acredito que você não tem como discordar do que eu vou falar agora, que é o caso de pessoas que querem usar essas substâncias. E a importância de existir informações concretas, informações verdadeiras, que no caso é mais conhecido como redução de danos, né? Ou seja, são informações que façam com que a pessoa use essas substâncias de uma forma na qual ela não irá se prejudicar. Independente se você concorda ou não que pessoas façam uso de substâncias alteradoras da consciência, você tem que concordar que quem quer fazer o uso vai fazer. Independente se você gosta ou não, independente se você concorda ou não concorda com o uso dessas substâncias. Quem quiser usar, vai usar e ponto final. Mesmo que exista um mundo inteiro, uma política inteira, uma família inteira contra o uso, a pessoa que quer usar, ela vai usar. Por exemplo, não sei se você que está assistindo esse vídeo tem filho ou não, mas vamos usar o exemplo que você tem um filho e seu filho está ali, sei lá, onde a gente geralmente começa a ter interesse por isso, que é na fase da adolescência, né? E vamos supor que seu filho tenha interesse em usar, sei lá, cogumelos mágicos, que é o tema que eu mais abordo aqui no meu canal. Vamos supor que seu filho conheceu, os amigos dele falaram, ou ele viu um vídeo na internet, meu vídeo, ou seja lá qual for, e atiçou a curiosidade dele usar. E aí ele decidiu que vai usar, aí ele decidiu que vai ter essa experiência. E aí ele sabe que os pais dele são contra. Então, talvez ele possa ir falar com os pais, mas os pais são contra. E aí, ele talvez comenta com outras pessoas que são contra. E aonde talvez as únicas pessoas que vão auxiliar ele a fazer o uso são os amigos que já usaram. Então, vamos supor que esse filho, seu filho, usando como exemplo, se você tivesse, mas estou dando esse exemplo, vamos supor que ele decida usar e pronto. E aí ele vai pesquisar, ele vai ir atrás e vai decidir fazer o uso. E aí ele não tem informações o suficiente para fazer um uso seguro do cogumelo mágico. E aí ele tem o desapoio da família, desapoio de quem está ao redor e toda uma política contra o uso dessas substâncias que foi criado pelo nosso sistema. Mas ele vai fazer o uso mesmo assim porque ele decidiu, independente de quantos nãos ele recebeu, independente de quantas pessoas ao seu redor são contra o uso. E por causa desse desapoio, por causa dos familiares dizendo para ele não fazer, não concordando, pode ser que quando ele decida fazer o uso, ele faça um uso de uma forma na qual ele pode se prejudicar, porque ele não teve suporte, ele não teve apoio, ele não teve nenhuma informação necessária para que ele faça o uso correto dessa substância, e aí ele faz o uso e às vezes acaba tendo uma experiência ruim porque ele não soube se preparar, não teve ninguém auxiliando ele, não teve um suporte para ele, não teve apoio, e aí ele acaba tendo uma experiência ruim que em vez de beneficiar ele, prejudique ele. E aí a família acaba botando a culpa no cogumelo. Ou o próprio usuário que fez o uso da forma incorreta acaba botando a culpa no cogumelo, sendo que o erro e a culpa foi primeiramente da família, de não saber nada sobre o assunto. Geralmente são pessoas que são mais conservadoras, né? que nem sequer estão abertas a estudar sobre a possibilidade disso. E aí a pessoa faz o uso de uma forma indevida e acaba se prejudicando em vez de se beneficiar. Então, é necessário
que exista uma rede de apoio para essas pessoas que querem fazer o uso dessas substâncias. É necessário que exista pessoas locais que possam fornecer todo o suporte para que essa pessoa tenha uma experiência boa com o cogumelo ou com qualquer substância psicoativa que ela decida usar, porque senão essa pessoa ela vai fazer escondida, ela vai fazer escondida da família, ela vai fazer escondida dos amigos, muitas vezes acabam fazendo escondida até mesmo da própria esposa. Já conheci muita gente que faz isso e isso é complicado, porque a pessoa que quer usar, ela vai usar. Se ela botou na cabeça, ninguém vai tirar isso da cabeça dela e acabou. Então é necessário que existam pessoas que sejam capacitadas a orientar o uso dessas substâncias de uma forma correta, para que essa pessoa se beneficie do uso em vez de se prejudicar. Eu costumo dizer que eu sou um mal necessário. Pessoas como eu são necessárias para que pessoas como essa que eu usei de exemplo tenham acesso, tenham suporte, tenham informações, apoio e estrutura para que quando elas decidirem fazer essa experiência, elas façam de uma forma correta na qual elas vão se beneficiar, porque sim, o uso de substâncias psicodélicas e psicoativas em geral podem ser extremamente benéficas se feito dentro de um contexto correto. Por exemplo, hoje existem várias casas que fornecem experiência com ayahuasca, vários espaços que fornecem experiências com ayahuasca, com cogumelos mágicos, com pessoas capacitadas a integrar essa experiência na vida da pessoa, a dar suporte para a experiência. Obviamente, se são lugares que fornecem a experiência, eles têm que dar todo esse suporte. Então eu sou um mal necessário. Pessoas como eu são um mal necessário para que pessoas como você ou qualquer outro que estejam procurando esse tipo de experiência tenham todas as informações necessárias para que ela possa fazer um bom uso, um bom proveito dessas substâncias. Porque quem quer usar, vai usar, independente de quanto desapoio, independente de quantos nãos ela receba, ela vai usar. E se ela não tiver apoio, se ela não tiver suporte, ela vai usar escondida, ela vai usar sozinha, sem estrutura, sem suporte, e em vez de se beneficiar, ela pode se prejudicar. Porque se a pessoa não tiver acesso a fazer o uso dessas substâncias de forma correta, em um espaço onde fornecem essas experiências ou essas substâncias de forma estruturada, com pessoas capacitadas, ela vai fazer isso de uma forma não estruturada, ela vai procurar isso com pessoas que talvez não estão capacitadas. Então não adianta a gente dizer não, não adianta a gente proibir, porque quem quer usar vai usar e acabou, ponto final. Então, já que essa pessoa decidiu usar, é necessário ela ter estrutura, ter acesso e acompanhamento por pessoas capacitadas. Então vamos supor que seu filho um dia decida usar essas substâncias, não adianta você ser contra, não adianta você desapoiar, porque daí ele vai procurar isso longe de você. E se ele tiver um apoio, vamos supor, dos familiares, mesmo que sejam contras, mas se ele tiver o apoio, poder conversar sobre isso a respeito, talvez ele procure isso com pessoas capacitadas, em lugares que fornecem essa experiência de uma forma séria. Então é isso aí, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque não tem. Eu acredito que se você não concorda com isso, você está muito iludido, porque quem quer usar vai usar e acabou, mesmo que você seja extremamente contra. Então é isso aí. Se você quiser conversar comigo, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. É só clicar no link que está aqui na descrição, está aqui em cima também, pelo Instagram da Congregação Flor da Vida. Temos também grupo no Facebook sobre cogumelos mágicos, com quase 10 mil membros. Temos grupo no WhatsApp destinado também aos psicodélicos. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, é só entrar em contato comigo pelo Instagram e eu te encaminho para todos esses lugares. É isso aí, valeu, até a próxima.